Olá a todos, bom dia. Está começando RPTV Esportes. Nós aqui tocando a bola na programação da RPTV. Hoje, sexta-feira, o final de semana chegou e sexta-feira é dia de muita informação esportiva. Ontem nós tivemos jogos pela Libertadores, nós tivemos jogos pela Copa do Brasil e você vai acompanhar aqui no RPTV Esportes as principais notícias relacionadas aos jogos de ontem. E também no programa de hoje nós vamos bater um papo, já está aqui conosco nos estúdios o Fred Alves, ele que é triatleta. Fred, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos falar sobre a carreira do Fred, sobre triatlon, nós vamos falar sobre o Ultraman. A gente estava conversando ali e ele começou a me explicar sobre essa prova. Eu confesso para você, amigo que nos acompanha na RPTV, eu fiquei cansado só de ouvir o ritmo, o percurso que ele fez nesse Ultraman. Já me deu uma fadiga, Fred, só de ouvir você falando do trajeto, do percurso, realmente muito desgastante, muito forte, e nós vamos estar falando sobre essa competição. E eu queria, Fred, que você comentasse sobre o teu início dentro do esporte, dentro do triatlon, lá nos primórdios, como que você foi inserido dentro dessa modalidade? Bom, primeiramente, bom dia. Eu vim do ciclismo, né? Eu comecei em 89 na escolinha de ciclismo aqui de Americana. Na época era o Sr. Marcílio Stocco. E comecei em 89 com 13 anos, escolinha de ciclismo. Aí comecei a competir as provas da Média Paulista, do interior de São Paulo, aí júnior, aí fui passando pelas categorias júnior, aspirante, cheguei na elite. Então minha base veio do ciclismo, né? Então eu toquei praticamente de 89 a 99 no ciclismo. Aí eu tive uma época de transição que eu fui para o mountain bike, né? Eu acabei saindo do ciclismo e fui para o mountain bike. Aí fiquei no mountain bike, acredito eu, até 2002. Aí eu parei de correr o mountain bike, teoricamente por equipe, né? Fiquei avulso, fazendo algumas provas avulsas. E 2004 para 2005 eu iniciei no duatlo. Então, duatlo eu toquei até perto de 2007, mais ou menos. E aí 2008, quando eu fiz a minha primeira prova de triatlo, foi em 2008. Então, na verdade, já vim com uma base do ciclismo, né? O duatlo eu acrescentei a corrida. E aí, em uma das oportunidades, em uma das provas, eu tive uma lesão. E nessa lesão eu não podia nem pedalar e nem correr. Aí que eu comecei a natação, aprendi a nadar tarde, né? Então, para quem aprende depois de velho, é difícil se acompanhar pessoal que já vem do esporte ou que já fez natação na sua infância. Então, tinha resistência, porém a minha técnica estava complicada. Aí fui fazendo, melhorando a técnica, fazendo aula particular e foi aí inseri no triatlo. Mas essa época aí, 2008 mais ou menos. Você fez o mountain bike e também o ciclismo. Qual que é o mais difícil, Fred? Olha, então, eu particularmente, o mountain bike para mim ele era muito técnico. E eu, como tinha medo, eu tenho algumas descidas que, na verdade, o risco mesmo, né? Descidas com erosão, tal, com bastante dificuldade técnica. Mas o ciclismo é mais difícil, entendeu? O mountain bike é uma prova mais curta, né? Existem provas longas também. Mas o ciclismo em si, o que eu fazia, as provas de resistência, para mim era bem mais difícil o ciclismo do que o mountain bike. O volume de treino era maior. Na verdade, a gente compete em equipe, né? Então, às vezes, a função sua na equipe acaba sendo desgastante. Então, às vezes, tem ciclistas bons que às vezes nem tem poucos títulos, ou na verdade tem poucas vitórias, mas é um trabalho de equipe. Então, muitas vezes o cara não aparece. É como se fosse um jogador, um volante, um cara da defesa que não faz gol, né? Mas ele não faz gol, mas também sem ele o time não anda. O ciclismo é mais ou menos isso. E a minha função no ciclismo, como eu não tinha sprint, eu não chegava bem, ou para ganhar uma prova e chegar no pódio, eu tinha que escapar, né, do pelotão, abrir uma fuga, que a gente fala do pelotão. Ou então eu ficava no pelotão, era o volante ali, o pessoal da contenção. Pô, aí sofre. Rapaz, aí sofre bastante, mas eu gostava. Até que eu tô até hoje aí no triatlo e a parte do ciclismo, por incrível que pareça, essas provas longas que eu faço, eu não tenho mais tanto tempo de treinar como eu tinha antigamente, né? Que era profissional, vivi do esporte. Hoje, com família, o dia a dia, né? O lado profissional. Mas eu treino bem menos do que treinava, né? Mas eu não sinto dificuldade, acho que é dessa base aí, de tanto que eu já sofri no passado no ciclismo.
Porém, tudo que eu não sofro na bike, eu sofro na corrida e na natação. Aí tem esse outro lado aí. Na bike deslancha, mas nas outras modalidades, na Sim, natação sim, sim. e na corrida é um pouco mais Não, complicado, né? Na corrida eu tenho uma boa corrida também. Agora a natação tá regular, tá média. Porém, você aprende, eu tô com 42 anos, aí eu aprendi a nadar com 32. Então, independente de você ter sido atleta profissional, claro que a condição física, quando você é um atleta de alto rendimento, para qualquer outra modalidade que você vai, você tem um bom desenvolvimento até rápido. Porém, a natação é muita técnica, né? Então, eu vejo pelo meu filho de 10 anos, o que eu levei 6 anos para melhorar meus tempos de natação. Meu menino com 10 anos, que treina todos os dias, treina no centro cívico lá com a equipe de natação. Não só ele, como outras crianças, nada o ritmo que nós adultos nadamos no triatlo, entendeu? Eu posso até dizer para você que criançada de 11, 12 anos que treina todos os dias natação, não tem como se nadar com eles, entendeu? É bem difícil. Apesar que a gente está falando de piscina, né? Mar é outra situação, né? Mar, água aberta é outra situação. Então, assim, a base, em qualquer modalidade que seja ela no ciclismo, seja ela na corrida ou na natação, quem vem dessa base de criança, você nunca mais perde, né? Então, Eu acho que em todos os esportes, todos os né, esportes, Fred? Quando você tem uma base desde novo, faz toda uma diferença. Sim. Levando, por exemplo, para o futebol, aquele atleta, de repente, que começou a jogar mais tarde, que não passou por uma categoria de base, que não participou de uma É isso escolinha, aí. ele às vezes até consegue Sim. jogar, né? Se vira, mas ele tem dificuldade de posicionamento, de, às vezes, um domínio, enfim, algumas coisas que acontecem dentro do jogo, pode ser que ele tenha mais dificuldade do que aquele atleta que desde pequeno participou de uma escolinha, foi para uma categoria de base. Certeza. Assim também na natação, no ciclismo. Com certeza, não. A gente vê. É claro, quando chega um atleta, a gente está até conversando aqui antes, né, do programa, né? Você que veio do futebol, e a gente tem um amigo em comum, né, da sua época do futebol. Hoje ele está no triatlo, ele começou, acho que ele tem um ano e meio de triatlo, e chegou, e você vê que o nível da corrida dele é uma corrida boa. A parte da bike dele é um cara que tem uma potência muscular muito grande, pedala bem, enfim. Então, para quem vem de qualquer outra modalidade, seja uma modalidade de pessoal que veio do alto rendimento, ou veio da infância de qualquer outra modalidade esportiva, ele tem uma facilidade bem maior. Então, isso é indiscutível. Ô Fred, e como que é essa preparação? Você comentou do ciclismo, que é uma prova muito desgastante, né? Assim também como a natação, a corrida, o triatlo de uma forma geral é bastante desgastante. Como que é essa preparação antes de uma competição? Como que são os treinamentos diários? Porque no dia de prova, no dia de competição, tem que estar tudo em ordem, tem que estar bem treinado para fazer uma boa prova, né? Sim. A preparação para as provas de fundo, nessas provas que a gente faz, existe no meio da semana os treinos mais curtos, né, com maior intensidade, e nos finais de semana são os treinos mais longos. Então, eu particularmente, como trabalho durante a semana, eu fazia alguns treinos no horário do almoço, outros do final da tarde, e acabava estendendo para a noite. Na cidade existem atletas que fazem as modalidades mais, na verdade, as provas mais curtas, né? Então você acaba treinando com uma intensidade maior, porque o pessoal está mais rápido. Aí no final de semana, aí o meu treino acabava sendo separado, né? Os treinos de sábado eu cheguei a fazer 3 treinos de 10 horas pedalando, né? Entre 8 a 9 horas eu fiz 3, de 10 horas eu fiz 2, treinos de 7 horas, aí eu perdi as contas. Eu fiz praticamente os últimos 3 meses antes da prova, no mínimo eu pedalava 7 horas de sábado, entre 7 e 8 horas, né? E em uma das vezes ainda acabava o pedal, colocava o tênis e corria. No domingo também eu fazia treinos longos, né? O ano passado eu treinei bem mais, e eu acabei chegando a fazer treino de 60 km de domingo. Esse ano eu fiquei eu cheguei nos 50 quilômetros, só que com um pouco mais de intensidade e tinha um pedal antes da corrida. Então eu acordava no domingo, fazia 1h30 de pedal, aí saía correr 40, começa um menor volume, né? 20, 25, 30, 35, 40, 42, 50, e aí acaba fazendo os treinos mais longos. Mas no final de semana são os treinos maiores. Alguns dias de semana, nem vou falar que não é maior, acaba sendo treinos longos. Se eu não me engano, olha, lembro de cabeça aqui, toda quinta-feira eu rodava 80 quilômetros,
toda sexta 60 quilômetros, toda terça-feira 80 e segunda e sexta-feira 60 quilômetros, terça e quinta 80 quilômetros, aí de sábado é 200, 240 de bike, né? E a corrida, como eu já tive fratura por estresse na tíbia, eu diminui bastante o volume. Então, na semana, acho que eu estava chegando a 100 km na semana, não estava fazendo muito volume. Então, meu treino maior era no domingo, né? Nessa média de 40 km para cima. De sexta, eu descia da bike, depois de 8 horas de pedal, e trotava uns 5, 6, 7 km. Cheguei a 10 km, cheguei a andar 220 km no sábado, desci da bike e corri 10. E na sexta-feira, uma média era 3.000 nadando, 60 de bike e corria 15 toda sexta. Depois, o outro treino que eu fazia era na quarta-feira. Na quarta-feira, aí é os treinos de tiro, de mais intensidade. Aí variou bastante. Teve uma época que eu machuquei, tive uma canelite, fiquei 3 semanas parado, mas aí variava entre 15 quilômetros a 20 no máximo. E aí a gente está vendo, o pessoal de casa que está nos acompanhando, a preparação física ela é muito intensa para que você realmente consiga chegar na prova e desempenhar o teu melhor ali, tanto na corrida, quanto na natação, quanto no ciclismo, né? Mas eu queria te perguntar, Fred, e a preparação mental, ou seja, o componente mental, interfere muito na competição ou não? Se o cara estiver bem fisicamente, se ele cumprir uma rotina de treinamentos no dia a dia, ele já consegue chegar lá e ir bem na competição? Wellington, cara, olha, posso assegurar para você que eu acho que 50% da prova, dessas provas de endurance, é cabeça. Claro que treinamento, né? Mas cabeça. Então, assim, todas as dificuldades... como que é essa preparação? Tive um colega militar que ele fazia yoga, fazia meditação nos sábados, de prova de Ironman. Atletas de provas rápidas, eu sei que eles fazem a mentalização da prova um dia antes e tal. Atletas de curta distância. Mas a gente de endurance, na verdade, é calejado de prova mesmo. Prova e treino. Então, todas as dificuldades. Então, para você ter uma ideia, eu cheguei a fazer treino de Americana para Montemor correndo, né? Só cana, dos dois lados. E calor intenso. Se acabar a água, você ia ter água só em Montemor. Então, você passa por várias dificuldades. Que você tem que superar ali o treino, na mente, né? Não é. O pessoal tem costume, primeiro pela segurança, mas o pessoal tem costume de andar com fone, né? Com fone de ouvido. Sim, sim. Eu nunca treinei com fone, vou sem nada. Alimentação, não que seja restrita, mas na prova tem muito mais alimentação e acesso, Gatorade, água gelada, repositor energético. E às vezes treino, eu acabo fazendo treino até com um volume de líquido até um pouco menor do que eu faria na prova. Então, assim, a pior dificuldade eu acabo passando no treino. A prova, o que ela me dificulta é a intensidade do ritmo que eu coloco. Que no treino eu não posso pôr a intensidade do ritmo de prova, senão eu quebro e eu machuco. Mas na prova, a minha intensidade é maior. Então, eu tenho uma frequência média cardíaca que eu tenho que rodar na prova e que eu tenho que rodar no treino. Então, isso que desgasta a gente bastante. Mas a preparação é isso. Eu, como já vim do esporte, já fiz várias provas longas, então a gente fala, pô, 200 e poucos quilômetros. Mas eu, com 17 anos, eu fiz uma volta de Santa Catarina e tinha etapa de 200 quilômetros, entendeu? Então, já faz tempo que eu ando com esse volume alto. Então, com relação à bike, eu não sinto muita dificuldade. Agora, na corrida, é sofrido. Você corre 80 quilômetros aí, passa de 6 horas, 7 horas, 8 horas pedalando. Eu acredito assim, tudo que você faz com mais de uma hora e meia de atividade física, já não é tão prazeroso, né? Sempre é uma dor na lombar, na perna, na posterior. Pô, então, você imagina você ficar 5, 6 horas, 7 horas, depois de 2 dias acumulado, com subida, natação, em modalidades completamente diferentes, né? De repente você está nadando, fiquei 3 horas e meia na natação, na sexta-feira. De repente você muda totalmente o grupo muscular que você trabalha, muda a respiração, e aí você vai para uma outra modalidade que é a bike. Pedalei mais 150 quilômetros. Então, você vem acumulado do primeiro dia, vai para o segundo. Aí eu pedalei 276. Aí já é o percurso do Ultraman, né? Isso já é o percurso do Ultraman. Então, eu falo assim, a carga maior mesmo é a carga física, né? A carga física. Aí a mental, com o passar dos anos, você vai acostumando. Então, para mim chegar nesse ponto, então eu tive as provas curtas, de distâncias olímpicas, que é o que tem na Olimpíada. Nada 1.500, pedala 40 e corre 10. Antes disso, tem o short triatlo. Nada 750, pedala 20, corre 5. É prova entre 1 hora e 1 hora e meia. Depois fui para o triatlo olímpico. É uma prova entre 2 horas, 2 horas e meia. Depois eu já fui para o meio Ironman. Já é uma prova de 4 horas e meia, 5 horas e meia.
depois eu parti para Ironman. Então, automaticamente, a sua cabeça já vai... automaticamente você já começa a ficar mais calejado. Queria que você reforçasse, Fred, os percursos e distâncias do Ultraman. Você falava ali para mim que são 3 dias e é um percurso bem desgastante, né? Queria que você reforçasse as distâncias em cada dia. Sim. No primeiro dia, nós nadamos 10 quilômetros, a prova larga em Ubatuba, às 6 horas da manhã, e a gente tem até às 6 da tarde para finalizar a prova, são 12 horas. Primeiro dia eu nadei 10 quilômetros, né, por volta de 3 horas e meia, sai da água, pega a bike, anda um trecho na Rio Santos, faz uma volta de 70, depois chega em Ubatuba novamente e vai até Paraty. Então dá 150 quilômetros. Esse é o primeiro dia, fecha. Nada 10, pedala 150. Segundo dia, 276 quilômetros, sai de Paraty e chega ao Rio. De bike, né? 270. Isso de bike. Aí é só bike. O segundo dia, só o primeiro dia que são 2 modalidades, né? Ok. Aí o segundo dia é só bike, a gente pedala 276. E no terceiro dia, aí é a dupla maratona. 2 maratonas, larga para os 84, aí já é dentro do Rio de Janeiro. Nós saímos do Recreio dos Bandeirantes, aí é para uma região de Grumari lá, uma região que tem montanha, uma região mais afastada ali. Depois a gente volta para o Recreio dos Bandeirantes e acaba na Barra da Tijuca. Aí é no último dia 84 quilômetros. Ô Fred, e a pessoa que participa dessa prova, que é uma prova muito desgastante, tem uma análise do competidor, seleção, né? Uma seleção, porque se a pessoa não estiver devidamente preparada, né, e de repente fazer uma prova tão desgastante como essa, ela pode passar mal, ela pode ter problemas de saúde, né? Sim, nós mandamos o currículo, né, o pessoal. Então, quem foi ciclista, eu mandei desde a minha época de ciclismo, mandei dos Ironmans que eu tinha feito, você manda os tempos, então você manda e eles vão comprovar se realmente o que você fez tais prova para saber se vai colocar um atleta em situação de risco. Será que eu vou colocar esse atleta, ele vai ficar até a noite na rodovia? Não, eles colocam atletas que têm um índice técnico para finalizar a prova. Normalmente, atletas rápidos, a gente que vai ficando mais velho, a gente não tem mais tanta velocidade. Então, não tem atletas novos lá. São atletas mais velhos, mais resistentes. Você acaba perdendo velocidade e adquirindo mais resistência. Então, os atletas rápidos não se cadastram para a prova. Eles fazem as provas mais curtas. E aí, você manda o currículo, aí eles fazem uma avaliação, eles fazem um contato telefônico ou via Skype, faz uma entrevista com você, né? Apesar que eu fiz no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano eu já não fiz mais. Fiz, né, uma entrevista breve, aí só por telefone. Mas no primeiro ano, são 2 cariocas e um havaiano, e eles te entrevistam via Skype. Aí você manda o seu currículo, você manda 2 testemunhas, que está apto a fazer atividade física, exame, enfim. Chegando na prova, faz um exame do coração lá. Antes e depois tem exame, tá? Então, teve até o ano passado que um dos atletas foi alertado, que deu uma alteração. Se ele por precaução. aceitaria por precaução, mas ele aceitou e fez com problema no coração e tudo. Então, mas tem. Mas teve pelo menos o Tem aviso, né? Sim, teve o aviso. Esse ano foram 270 inscritos, né? Eu fiquei sabendo só no dia da cerimônia. Dos 275 foram 35 candidatos, né? O start list da prova sai no mês de setembro, né? Eu não estava no start list. Eu meio que os últimos 6 meses eu tinha dado uma abandonada por causa de um acidente com um colega de bicicleta. E aí eu fiz contato com a organização da prova, que eu queria fazer a prova. Então eu acabei entrando só em novembro, né? Eles já me conheciam, então esse ano largou 36 atletas, mas são só 35 por ano. É um sul-americano e existe essa triagem, sim. Ô Fred, você trouxe aqui nos nossos estúdios algumas coisas que eu queria que você mostrasse e explicasse o que é cada coisa, né? Aqui tem esse maior que você estava falando para mim fora do estúdio. Dá para... Sim, na verdade, aqui é essa placa, né? A gente que acaba a prova, esse ano acabei em 26 horas e 12. O ano passado em 28 horas, porém, né? Tem um detalhe aí, Wellington, esse ano teve um deslizamento de terra numa das serras lá. A prova cortou, acredito eu, uns 80 quilômetros, 70, 80 quilômetros do ciclismo, né? Aí, a taça nossa, na verdade, essa é uma empresa aí, alemã aí, né, do ramo de cerveja, de bebida, eles patrocinam a prova. Então, na verdade,
o que a gente ganha da prova é essa taça aí. Não, tem bastante patrocínio da prova, né? A gente ganha bastante coisa promocional. Roupa, tênis, enfim. Mas, porém, para quem finaliza é essa. Quem é o finisher da prova é essa placa, quando a gente passa a faixa, a linha de chegada, é com cerveja, né? Que não é nem muito bom. E parece que tudo que está envolvido, os alemães, eles têm que dar uma conotação que lembre a cerveja, né? Os troféus e tal, tem que sempre essa lembrança da cerveja, né? E no primeiro ano eu não acabei, né? Não finalizei a prova, só fiz o primeiro e o segundo dia. Não larguei no último por causa da fratura por estresse na tíbia. E aí eu vi o pessoal passando a faixa e virando esse copão de cerveja. Falei, puta, eu preciso voltar aqui e acabar. E aí botei isso como meta. Ano passado fui, acabei, fiz uma boa prova. Esse ano tive 2 probleminha aí. Não fui tão bem igual ano passado, piorei meu tempo e minha colocação. Mas esse é o que a prova, a partir do momento que se finalizar a prova, a gente ganha. Ô Fred, e a gente já falou de preparação física, a gente já falou de preparação mental e alimentação. Antes das competições, existe um tipo de alimentação específica que vocês fazem para melhorar o rendimento na prova? No dia a dia de treinamentos também vocês têm uma atenção especial com a alimentação e também o quanto que isso é importante para que vocês tenham um bom rendimento nas provas. Sim. Ô Wellington, a gente é para seguir um cardápio, né? Eu, particularmente, eu já não sigo muito, mas eu tinha um cardápio de nutricionista que eu segui. Aí, com os anos, você está tão acostumado a fazer aquela mesma alimentação, então, esse último ano, particularmente, eu não tive. Ano passado, tive um nutricionista, que foi atleta da Seleção Brasileira de Ciclismo, nutricionista da Seleção Brasileira de Ciclismo, ele é de fora da cidade, o Breno, e o ano passado eu passei por ele, fiz uma dieta boa, mas esse ano eu não fiz, eu segui a dieta dos anos anteriores, mas praticamente 100% da dieta é carboidrato, entendeu? Carboidrato. Durante a prova, praticamente carboidrato o dia todo, né? E bastante ingestão de Gatorade, a gente toma um suplemento alimentar chama Endurox. Então, durante a prova, não, aí mistura Coca-Cola, Red Bull. Para essas provas de endurance, durante a prova, ou até mesmo nos treinos longos, não tem muito dieta certinho. A base é o carboidrato, mas durante o dia, você acaba tomando uma Coca-Cola e com bastante doce mesmo, entendeu? Durante a prova, como bananinha, como pão com azeitona, pão com Nutella, pão com manteiga, gel. Se eu não me engano, o pessoal colocou esses dias no grupo, só durante o trecho de natação, em 3 horas e meia, eu consumi 3 litros de água, 2 litros de Gatorade, 2 cápsulas de sal, que a gente toma uma cápsula de sal também, 12 gel, não sei se você conhece aqueles gelzinhos, sim. 12 gel e 1 ou 2 bananinhas, aquelas bananinhas paraibuna. Então, em média, eu faço a ingestão de 60 a 70 gramas de carboidrato por hora, né? E aí de sódio, as 2 primeiras horas eu fico no Gatorade, após a segunda hora, aí eu acrescento cápsula de sal também para tocar o dia, senão não aguenta. Os últimos dias acaba ficando até inchado, entendeu? De bastante ingestão de retenção de sais, entendeu? Mas é essa dieta. Mas durante a prova, sorvete, último dia, chupa, chega na orla ali, se a gente precisa de glicose, de doce, aí chupa sorvete, se pintar açaí, toma açaí, aí o que cair, coca, aí o que cair, desce, Aí é bastante calórico, entendeu? Bastante calórico. Para suprir todo esse desgaste, né? Sim, todo esse desgaste. Esse ano que, praticamente foi... Eu matei meu segundo dia de prova, matei minha prova. No segundo dia eu saí com os staffs à noite para jantar e o pessoal comeu pizza, eu esquivei da pizza, né, para não queijo, coisa do tipo. E eu fiz uma alimentação e acabei comendo um pouco de fritas. Eu passei mal e o segundo dia eu matei minha prova com dor no estômago. As primeiras 4 horas de prova com dor de estômago. Mas é basicamente isso. Realmente é bastante intenso e desgastante e é muito bacana toda essa preparação, esse trabalho que antecede a prova,
realmente é muito bacana. Eu gostei muito, Fred, de toda a informação que você trouxe aqui, todo o conteúdo realmente é algo que a gente não tem nenhuma noção de fora, né? Quem não está ali no dia a dia, a gente vê ali os atletas participando das provas, a gente não tem nem a noção de como que é a preparação, como que é o pré-prova, né? Realmente é muito bacana. Eu queria agradecer, Fred, a tua presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado a vocês pela oportunidade, né? Estou aberto em outras oportunidades que possa aparecer. Agradecer o William, que foi meus staff, o William, Ike, Marco, o Foca, a Secretaria de Esporte, que a gente usa toda a estrutura aqui do Centro Cívico para nadar, velódromo e pista. Agradecer a todos aí pela força. Obrigado. RPTV Esportes vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. O seu amiguinho de estimação agora vai ficar feliz da vida. Com um centro de estética especialmente e com todo o carinho só para os cuidados dele. Gabi Pet Shop, banho e tosa, é tudo que ele precisa para ficar feliz e muito bem cuidado. Agende um horário, 19 982 91 6431. Venha conhecer, Rua do Ósmio, 975, Loja 36. Seu melhor amigo merece ser muito bem tratado. Pet Shop da Gabi, logo ali no Vic Center, em Santa Bárbara do Oeste. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. SC Design, empresa sólida no mercado, é reconhecida pelos clientes pela qualidade, uma das melhores do ramo, industrialização dos mais lindos móveis para todos os ambientes e atuando também na distribuição de materiais. Orçamento sem compromisso. Rua do Raion, 86, Jardim Esmeralda, Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3626-1413, 3457-2028. SC Design. O seu amiguinho de estimação agora vai ficar feliz da vida. Com um centro de estética especialmente e com todo o carinho só para os cuidados dele. Gabi Pet Shop, banho e tosa, é tudo que ele precisa para ficar feliz e muito bem cuidado. Agende um horário, 19 982 91 6431. Venha conhecer, Rua do Ósmio, 975, Loja 36. Seu melhor amigo merece ser muito bem tratado. Pet Shop da Gabi, logo ali no Vic Center, em Santa Bárbara do Oeste. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar.
SC Design, empresa sólida no mercado, é reconhecida pelos clientes pela qualidade, uma das melhores do ramo, industrialização dos mais lindos móveis para todos os ambientes e atuando também na distribuição de materiais. Orçamento sem compromisso. Rua do Raion, 86, Jardim Esmeralda, Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3626-1413, 3457-2028. SC Design. RPTV Esportes está de volta. Como nós falamos no início do programa, nós iríamos trazer aqui as informações dos jogos que aconteceram ontem pela Copa do Brasil e da Taça Libertadores da América. Nós tivemos 2 jogos ontem pela Copa do Brasil. São Paulo empatou em 2-2 com o Atlético Paranaense, jogando em casa, Morumbi, com muitos torcedores. São Paulo saiu na frente com 2 gols, mas cedeu o empate. E o Atlético Paranaense, como havia ganho o primeiro jogo lá no Paraná por 2-1, avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. E o outro jogo pela Copa do Brasil foi entre Vitória e o Inter de Porto Alegre, jogo que aconteceu lá na Bahia. Nós vamos mostrar o único gol da partida e também as cobranças de pênalti. O primeiro jogo havia sido 2-1 para o time do Internacional. Nós estamos vendo aí o primeiro lance, um pênalti muito reclamado pela equipe do Inter de Porto Alegre. O Neilton foi para a cobrança e converteu. Como o jogo de ida havia sido 2-1 e o jogo de volta 1-0, a cobrança, o jogo foi para os pênaltis e aí nós estamos vendo as cobranças. O destaque nessa parte do jogo foi o goleiro Kaique, da equipe do Vitória. Ele que defendeu 2 cobranças de pênalti, acabou saindo de campo como o herói da partida. Resultado até surpreendente, a equipe do Internacional voltando para a Série A do Brasileiro, uma equipe muito forte. Esperava-se que conseguiria avançar para a próxima fase, porém o Vitória é um time muito difícil de ser batido jogando em casa. A torcida do Vitória é uma torcida que empurra, que vibra bastante. O Inter de Porto Alegre teve muitas chances de fazer o seu gol, teve bastante oportunidades, porém acabou não conseguindo colocar a bola para o fundo da rede. E aquela máxima do futebol, time que não faz, leva. O Inter teve as oportunidades, acabou não concluindo. O Vitória conseguiu fazer o seu gol já encaminhando para o fim da partida. E nos pênaltis, muitos dizem que pênaltis é loteria, outros já dizem que é treinamento. Isso é que o Vitória, nos pênaltis, conseguiu reverter mais as cobranças do que o Inter de Porto Alegre e avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Por isso, muito boa sorte para as equipes que avançaram, o Vitória, o Atlético Paranaense, na sequência da competição. Nós tivemos também ontem jogos válidos pela Libertadores. O Cruzeiro ele foi até o Chile e ele conseguiu um empate em 0-0 contra a equipe do Libertad. Acaba sendo, lógico, um bom resultado ir fora de casa e conseguir pelo menos um ponto. A fase da Libertadores agora que vai começar os jogos de volta dos grupos, né? E o Cruzeiro vai pegar a equipe do Universidad em casa. Tem tudo para conseguir os 3 pontos. E o Vasco, que foi até a Argentina. Esses 2 jogos são do mesmo grupo. O Vasco foi enfrentar a equipe do Racing lá na Argentina e tomou de 4-0 uma goleada. Foi atropelado pela equipe do Racing. Nós vamos mostrar os gols dessa partida. A equipe do Vasco, que foi vice-campeã no campeonato carioca, apesar de ter uma equipe muito modesta, vem conseguindo até bons resultados. E no jogo de ontem, a equipe do Racing estava muito inspirada. Nós já vimos aí o primeiro gol, esse aí é o segundo. E no jogo de ontem foi aquela velha vira 2, acaba 4. O primeiro tempo 2-0 para a equipe do Racing. E na volta fez mais 2 gols e fechou por 4-0. Um resultado
muito ruim, não só por perder o jogo, mas por tomar essa goleada, acaba dando aquela desequilibrada no emocional dos atletas. Agora o seu treinador vai ter aí que conversar bastante com os jogadores, porque vão enfrentar a equipe do Racing em casa e precisam vencer para continuar com o sonho vivo de avançar para a próxima fase da Libertadores. A equipe do Racing é uma equipe muito forte, uma equipe muito bem treinada, muito organizada. Sem sombra de dúvida, o Vasco vai enfrentar muita dificuldade para avançar a próxima fase da competição. Lembrando que esses jogos são do mesmo grupo, o Universidade de Chile, Cruzeiro, Racing e Vasco. 2 brasileiros no mesmo grupo. Torcemos para que ambos venham conseguir a classificação para a próxima fase. Fato é que o grupo ficou bastante embolado, porém nós estamos aqui na torcida pelos clubes brasileiros que estão jogando a Taça Libertadores. Hoje nós vamos ter também jogos válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter hoje, dia 20 de abril, às 19h15, o Juventude recebendo em casa a equipe do Oeste. Nós vamos ter também o São Bento jogando em casa contra o CSA, jogo às 20h30. E às 21h30, o Paysandu recebe em casa a equipe do Londrina. Equipes correndo aí na Série B para conseguir a vaga à elite do futebol nacional em 2019. O Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A e da Série C estão apenas iniciando, mas é importantíssimo para as equipes pontuarem, porque todo fim de campeonato nós vemos sempre a mesma coisa. É um time que fica fora da zona de classificação por 1 ou 2 pontos, a equipe que cai ali e o time que fica logo acima na primeira colocação fora da zona de rebaixamento. Às vezes 1 ponto, 2 pontos de diferença. Então por isso que é importantíssimo largar bem nesse início de campeonato. Lembrando do ano passado no Campeonato Brasileiro da Série B, que o Corinthians fez um primeiro turno avassalador e acabou vacilando bastante no segundo turno, porém acabou ficando com o título porque realmente pontuou demais no primeiro turno. Por isso as equipes têm que estar muito atentas, principalmente as que estão jogando em casa, têm que fazer o seu dever, jogando diante da torcida e conseguir os 3 pontos. E também hoje nós vamos ter um jogo muito importante pela Série A3, que nós já falamos essa semana, mas hoje a Portuguesa Santista, ela enfrenta a equipe do Barretos, esse jogo que é válido pela semifinal da Série A3 do Campeonato Paulista. O primeiro jogo foi 2-2 lá em Barretos, na sexta-feira passada, e hoje a Portuguesa Santista joga em casa e tem tudo para passar para a próxima fase. Precisa aí de uma vitória simples para conseguir a vaga não só na final da Série A3, mas automaticamente já garantir a sua vaga na Série A2 do Campeonato Paulista da A2 de 2019, tá certo? Esses são os jogos que acontecem hoje, tanto na Série B do Brasileiro quanto na Série A3. O RPTV Esportes está chegando ao fim, por isso eu agradeço a sua audiência conosco aqui ao longo dessa semana. E semana que vem nós estamos de volta, final de semana de muito campeonato brasileiro. Nós vamos trazer na segunda-feira a cobertura completa desses jogos. Por isso anota aí, semana que vem, segunda-feira, a partir das 11h20, eu estou aqui de volta no RPTV Esporte. Bom fim de semana a todos e um forte abraço.